Bom, nós vamos começar nessa semana uma série de pregações sobre o Natal. E Deus tem me dado uma percepção nova a respeito das histórias do Natal, uma inspiração com as histórias e tudo aquilo que aconteceu ao redor dos relatos, as narrativas bíblicas. O Senhor me falou de uma forma diferente esse ano. E nós queremos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos falado nessas últimas semanas. E o Natal, ele sempre desperta, e falta bem pouquinho, né? Faltam 21 dias, faltam 3 semanas para o Natal. Ele sempre desperta na gente emoções fortes. Sejam elas emoções de alegria, que a gente lembra dos natais que a gente teve com a família, ou que a gente vai ter, a gente antecipa, ou senão o Natal nos dá uma percepção ou uma perspectiva triste, porque a gente não vai encontrar muitas pessoas que a gente costumava celebrar, ou porque estamos distantes geograficamente, ou porque, de alguma forma, perdemos essas pessoas e, de certa forma, lembramos com um luto dentro do nosso coração o tempo de Natal. Só que, para além de todas essas questões que são importantes, é fundamental para nós olharmos para o Natal com os olhos de Deus, os olhos que Deus quer que nós tenhamos a respeito do Natal. Que não é nem aquela fofura que a gente ouve muitas vezes dentro da nossa sociedade, sempre querendo nos empurrar para o consumismo, e também não é um momento de estarmos em luto, mas é um momento, sim, de ressignificarmos o nosso mundo a partir daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás no nascimento de Jesus. Existe nas narrativas bíblicas uma série de sentidos que são possíveis de nos enriquecer, e sentidos poderosos que nos fazem nos posicionarmos no mundo com um novo jeito de encarar, um novo jeito de ser. E eu quero ler um texto bíblico, que é o texto de Maria, Lucas 1, 26 ao 38. Maria, no contexto evangélico, é difícil de se falar da grandeza dessa mulher. Poucas vezes eu vejo e ouço pregadores evangélicos, exaltando a grandeza de Maria. Porque, certamente, nós também temos de um outro lado no nosso Brasil, aquilo que se chama de idolatria, ou seja, quando a gente tem um afeto exagerado. Então tem a Maria da Conceição, a Maria Aparecida, a Maria dos Navegantes e tantas outras aí que nós podemos citar. No entanto, essa adoração a Maria, ela não retira, presta bem atenção, ela não retira de forma absoluta a grandeza dessa mulher e o que ela significa para o reino de Deus, para a história da salvação e para a igreja hoje. Hoje. Ela tem um significado profundo, um significado que talvez você nunca refletiu, e eu também nunca refleti, mas esse ano Deus me levou por caminhos diferentes de reflexão a respeito de Maria, que eu nunca tinha percebido. E aquilo inspirou muito o meu coração. E eu quero compartilhar aquilo que Deus falou comigo nesses últimos tempos a respeito de Maria. Então vamos ler então Lucas 1, 26, 38. E o título da nossa mensagem é esse que vocês estão vendo aí. Eu espero que estejam vendo já. Já estão vendo ou não? A mulher que pisou na cabeça da serpente. Glória a Deus. Poderoso, né? É uma realidade. A mulher que pisou na cabeça da serpente. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem
chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida. Mulher favorecida. O Senhor está com você. Antes de que acontecesse qualquer outra coisa, Deus viu algo muito especial em Maria. O Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Imagina essa palavra chegando a uma menina de 14 anos, de uma comunidade pequena, de um país inexpressivo politicamente e também do ponto de vista armamentista, bélico. Um país dominado. Dentro daquele lugar, dentro daquela sala, se ilumina e uma palavra chega. Ali está sendo gestado, ali está começando algo revolucionário. O novo mundo de Deus começa a surgir. Presta bem atenção, embora nós tenhamos a perspectiva, e a Bíblia diz que a Jerusalém descerá do céu para a terra, nós temos a perspectiva de uma ação disruptiva de Deus no futuro, na qual ele vai quebrar definitivamente os poderes do mal. Aqui, nesse momento histórico, nós temos o começo, porque Deus não vai fazer as coisas Deus está trabalhando. Então ele começa uma ação revolucionária no nosso mundo a partir dessa visitação do anjo à vida da Maria. Algo espetacular, algo incrível está começando. O novo mundo de Deus está começando ali naquela visitação. O Natal é o começo e a construção do novo mundo de Deus. Então nós precisamos olhar para tudo que acontece no Natal e entendermos que a vida da igreja deve ser a expressão do novo mundo de Deus nessa terra. Deve conter os elementos que tiveram ali, naquele lugar. Seguimos lendo. Maria pergunta ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Amém? Vejam bem que coisa interessante. A teologia nos ensinou, os grandes homens que estudaram no passado, isso é herança desses homens de Deus, desses pastores, teólogos da antiguidade que se debruçaram sobre as Escrituras. A união de Deus e o homem em Jesus. E a conclusão que eles chegaram é que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Agora é interessante, Jesus é homem, mas todo o seu DNA humano vem de uma mulher. Uma mulher é onde está todo o DNA humano de Jesus. Isso aqui é muito profundo. E essa reflexão que eu quero fazer
nessa noite com vocês o papel da mulher no novo mundo de Deus. O que acontece com Maria é a realização de uma profecia antiga que está lá em Gênesis 3,15. Quando Deus fala, porque no Éden, Eva, uma mulher, juntamente com seu marido, Adão, tomam uma posição de independência com Deus. Isso precisa ser revertido na história da salvação, e Deus promete que vai reverter isso, porque nenhum mal é definitivo no mundo de Deus. Deus é um Deus resgatador, Deus é um Deus restaurador, e essa realidade é realidade na Bíblia e realidade na tua vida também. Creia, não importa o que aconteça na tua vida, que Deus é um Deus resgatador, Deus é um Deus restaurador. Aquilo que se perde, aquilo que de mal é feito, aquilo que é ruim que chega na tua vida, Deus é o Deus que se levanta para resgatar, para transformar, para mudar para o bem. Eu creio nisso com todo o meu coração, e Deus nunca me falhou. Nunca me falhou. Nunca. Apesar de nós sermos falhos, apesar do nosso pecado, o Senhor é um Deus que fala, um Deus que chega, um Deus que faz as coisas acontecer, um Deus que muda as nossas perspectivas, um Deus que nos leva através dos vales, até que nós possamos subir e entender o que Ele está fazendo na nossa vida. Creia nisso. É assim que Deus age, sempre agiu. E Ele fala: farei que haja inimizade entre você e a mulher. Está falando para a serpente, que é o diabo, a Bíblia diz. Farei que haja inimizade entre você e a mulher. Essa é uma maldição pela desobediência. E vejam como o diabo persegue a mulher em toda a história. A mulher é perseguida em toda a história, sofrendo muitas dificuldades, sofrendo muitas injustiças, sofrendo muitas violências. E a prova disso é que se você pergunta para qualquer homem aí, pergunta para qualquer homem aí do seu lado, você queria ser mulher? Se gostaria de ser mulher? Todos vão dizer não. Se você perguntar para uma mulher, queria ser homem? Ah, eu queria. Ou algumas vão dizer, eu queria. Viu aí, ó, já tem uma aqui que disse, não, vamos ser sinceros. Eu já ouvi muitas mulheres falando, eu queria ser homem. Mas não é porque elas não gostem da sua feminilidade, não é isso. Não é porque elas não se aceitam, é porque elas não são aceitas nem respeitadas no mundo de Deus. Você, pai que tem filho, você sabe como os homens são canalhas com as mulheres. Por isso que quando você tem uma filha, você fica de butuca nela. É ou não é? Eu sou assim com meus filhos. Eu não, olha, tudo que eu puder fazer para não expor minhas filhas saírem sozinhas na rua, ou passar qualquer perigo, se eu tiver que levar em qualquer canto, eu vou fazer todo o esforço, porque eu sempre tenho esse cuidado. Os namorados da minha filha, Brenda, ela chegavam lá em casa, depois ela casou, tá, beleza, chegava em casa, talvez ela dizia que se lembrava que eu falava, eu digo assim, olha, eu já dizia, eu não mostrava muitos dentes. Não era. Porque eu sei o que o mundo pode fazer com uma mulher. Eu sei a maneira como agem com as mulheres. Eu sempre olhava para o bagual. Digo, olha bem, isso aqui é pedra preciosa. Vale muito. Abre o teu olho como tu vai tratar minha filha, hein? Eu acho que todo pai tinha que fazer isso. Olhar bem no olho do bagual e dizer, cara, abre o olho, hein? Essa menina tem pai. Eu já fazia, porque eu sei o mundo que a gente vive. A gente vive um mundo que maltrata as mulheres. Chega na guerra, os homens invadem um território, qual é a primeira coisa que eles fazem? Para humilhar aquela nação, estupram as mulheres. As mulheres estão dentro dos lares, ainda hoje, sofrendo. E aqui
acontece o que Deus, vamos ver o que mais Deus fala. E entre a sua descendência e o descendente dela. Ele, o descendente, quem é? Quem é o descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente? Jesus. Mas Jesus, 100% humano, é também 100% DNA da mulher chamada Maria. Então, de certa forma, a mulher, juntamente com Jesus, pisa na cabeça da serpente. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aleluia. E vejam o que acontece com Maria. Enquanto Eva dá os seus ouvidos à serpente, Maria abre o seu coração ao Senhor. Eis a serva do Senhor. Enquanto Eva é seduzida a ser como Deus, Maria se coloca como serva do Senhor. Enquanto Eva se distancia de Deus, Maria carrega o Deus menino no seu ventre. Gente, Maria santifica, presta bem atenção, tudo aquilo que aconteceu com Eva. Desobedeceu a Deus e Adão foi junto. Tudo aquilo que acontece com Eva, por meio de Maria, a vocação feminina é novamente resgatada e santificada por Deus. Se Eva deu as costas para Deus, se rebelou contra Deus, nós estamos voltando na história e Maria diz sim para Deus. E submete-se à tarefa mais importante que jamais houve nessa vida e na história desse mundo, que é de carregar Jesus, de cuidar de Jesus. Olha, gente, eu quero que vocês deem uma olhada na realidade feminina, gente, e como um dos sinais, presta bem atenção, um dos maiores sinais do novo mundo de Deus, o primeiro deles é o resgate da importância e do papel protagonista das mulheres no exercício da fé e de tudo o que implica exercitar a sua fé. Isso é fundamental. Uma igreja precisa estar atenta, uma igreja precisa expressar isso. A igreja não pode ser o lugar em que as mulheres têm um papel de segunda classe. Nós precisamos ser... Aí vocês vão dizer assim, pastor, mas a gente já tem isso aqui. Mas nós precisamos entender que dentro de Pelotas, que dentro do reino de Deus, a igreja, a família de Deus tem um papel fundamental. Nós precisamos sustentar essa bandeira com força, com convicção e com base bíblica. Amém? Olha só o que acontece. Vamos para frente. Estatísticas preocupantes. Eu quero que você dê uma olhada aqui. 90% das pessoas no mundo, isso aqui é um estudo da ONU, 90% das pessoas têm uma visão negativa das mulheres na política, no trabalho e na família. A mulher na política, as pessoas acham que todas as mulheres são como a Dilma, não são. A Dilma, coitada, tinha algumas limitações, a gente via pelas declarações. Mas tem homem aí dizendo bobagem, o Bolsonaro diz um monte de bobagem, o Lula diz um monte de bobagem, que eu não aguento. Então, vamos parar com isso. Que eu vi de furada, de político, homem, não está no gibi. Tá? Então, não me venham os defensores aí, porque... Mas olha só a visão de que as mulheres dentro da casa são inferiores. Isso é um estudo geral, recente, da ONU. Outra estatística preocupante. Uma mulher está indo contra as mulheres? Que é isso? Tá bem, brincadeira. 28% desses mesmos entrevistados acreditam que é justificável que os maridos batam nas esposas. Eu me lembro uma vez que nós damos estudo para os homens aqui, e veio um carinha aí, a gente até me lembro que a gente tinha uma construção aqui, nessa parte, aí entrou
para a igreja antiga de madeira ali, fizeram uma reunião, os adolescentes, não sei quem que estava ali, provavelmente o Fabrício estava, mas ele não deve lembrar. E aí no meio da conversa e tal, o cara disse assim, mulher gosta de apanhar, a gente tem que saber que ele já começou a doutrinar os guris. Mulher gosta de apanhar. E eu digo, opa, para com isso, rapaz. Tu tá louco? De onde tu tirou isso aí? Não, nada disso. Isso é um absurdo que tu está falando. Aí já chamei a atenção dele, laço nele. Ele ficou quieto. Era bom que ficasse quieto, porque só saía bobagem daquela boca. Mas vejam só, ele não é uma voz solitária, estranha. Muitos homens acham que as mulheres merecem apanhar. Agora tem outro dado, que eu já falei outra vez. Recomendo esses livros para as mulheres. Histórias que eu comecei a ler, eu li umas 3 histórias desse livro, O Grito de Eva. E eu tive que parar hoje de tarde, porque eu comecei a me sentir mal. De tantas histórias dentro de igrejas, de mulheres sofrendo debaixo da mão de homens violentos e abusivos. A igreja não pode ser uma igreja que justifica violência contra a mulher. E não só isso. Nós temos que ser porta-vozes da denúncia. Nós precisamos nos indignar com essas coisas. Não é possível que 40% das vítimas de violência doméstica no Brasil são evangélicas. Vergonha, vergonha das vergonhas. Eu li muitos pastores que estão aqui, histórias documentadas. Pastores que dizem, não, tu tem que aguentar o teu marido. Tem que aguentar que ele bate em ti. Porque é o casamento. Eu tenho a minha consciência muito tranquila. Porque acima do voto de casamento está o amor de Deus. Está entendendo? A lei suprema é o amor. Então, quando o casamento representa ódio, violência, ele está suspenso, porque uma lei acima dessa está estabelecida, que é o amor de Deus sobre todos os seres humanos. E nós não podemos nos tomar de achar que, isso aí é normal, acontece. Não. Isso não pode ser normalizado entre o povo que se chama o povo de Deus. Porque o novo mundo de Deus começa com uma mulher. Amém? As mulheres não dizem glória a Deus? Ô, irmã, você tem que se alegrar. O novo mundo de Deus é um novo mundo onde a mulher é protagonista. E isso é uma excelente notícia. Isso é disruptivo. Isso é mudança, isso é revolução de Deus. E aí você ouve uns jaguar aí falando que a mulher não pode falar. Na igreja a mulher não pode ser pastora. A mulher não pode pregar. Pegam os textos mal entendidos lá de Paulo. Não, a Bíblia diz que a mulher tem que ficar em silêncio. Um dia eu vou explicar esses textos aí quando você quiser, porque eu preciso bastante tempo para explicar. Mas não vem o caso aqui. Aí eles começam a falar isso aqui. Agora eu digo o seguinte, presta bem atenção, que coisa maravilhosa na vida de Maria. Primeiro, Jesus, eu falei que Jesus é 100% homem. Amém? DNA todo de Maria. Porque só teve Maria nesse caso aí, nesse milagre. Tá? Mas ele também é 100% Deus. E quando ele está em Maria, no útero de Maria, vejam só, Deus estava no útero de Maria. Encheu aquele útero. Encheu a pança dela, até dar a luz. Depois, o que é maravilhoso, tem aquela música, né? Maria, tu sabes, ela sabia
Deus é amamentado por uma mulher. Aquele menino que suga o leite daquela mulher é Deus. Deus é amamentado por Maria. E não só isso, Deus está entregue porque Ele mesmo decidiu, presta atenção, Ele mesmo decidiu. Está entregue aos cuidados dos braços de Maria. Ele nana nos braços de Maria. Nanane. Você consegue entender que coisa impressionante? E não só isso, ele é sustentado, cuidado. Quando ele cai no chão, ele se pisa, Maria vai lá e levanta a Deus. Que coisa extraordinária é isso. E o cuida para que ele assuma o seu papel na humanidade. Maria santifica a vocação feminina das mulheres nesse mundo. Aí a pergunta que eu faço para você: se a mulher, porque Maria representa todas as mulheres, assim como Eva representou todas as mulheres no começo, se Maria carrega Deus no útero, se Maria dá de mamar para Deus, se Maria carrega Ele nos braços, se Maria cuida dele durante muito tempo, não pode uma mulher carregar Deus na sua boca? Não pode uma mulher proclamar a Deus com a sua boca, uma vez que já carregou no útero? No lugar mais íntimo que uma mulher pode carregar? Claro que sim. E Maria tem esse significado para nós. E Maria fala para nós dessa forma muito especial, que muitas vezes nós olhamos, não percebemos, não prestamos atenção. Por quê? Porque nós estamos contaminados com o machismo, que vem de muitos anos nas nossas vidas. Homens que estão aqui, vocês têm um grau de machismo. Não adianta. Nós temos. Eu, quando olho para trás, muitas atitudes que eu tive com a minha esposa, no começo, atitudes machistas. Às vezes eu vejo os homens têm um certo trauma com as mulheres, então eles não sabem como lidar, então eles querem bancar os machão. Mas está errado. Nós precisamos tirar isso e precisamos enxergar o que Deus está fazendo aqui na vida de Maria, e é uma palavra para nós. Tanto para a mulher entender seu papel, como para o homem entender e respeitar essa mulher que tem do seu lado. Deus quer usar a mulher que está do seu lado, respeita. Ela é agora uma filha de Maria. Por quê? Porque ela tem uma solidariedade, porque Maria é a primeira mulher que assume o seu papel, é protagonista no reino de Deus, e ela então se torna a primeira no reino para chamar as outras mulheres a assumir o seu papel, assim como tantas assumiram no ministério de Jesus. Aí você diz assim: ah, pastor, viajou. Para aí um pouquinho. Para aí um pouquinho que eu vou falar para você de Jesus, do ministério de Jesus. Não é viagem, não. O ministério de Jesus acontece debaixo do protagonismo também das mulheres. Jesus, vocês sabem que as pessoas, quando elas eram importantes, eram profeta, era um rei, era um sacerdote, ele era ungido. Você sabe quem é que ungiu a Jesus? Quem foi que ungiu a Jesus? Uma mulher. Quem é que ungia geralmente? Eram homens que ungiam outros homens. Jesus, que é o nosso sacerdote, Jesus, que é profeta, e Jesus, que é o nosso rei. Esse Jesus foi ungido por uma mulher.
E ele reconhece, olha, isso aqui vai ser contado sempre que se falar do Evangelho, em todos os lugares. E não é só isso. A Bíblia nos diz que Maria aprendia aos pés de Jesus, enquanto Marta estava bem louca arrumando a casa. Eu sei que muitas mulheres às vezes estão bem loucas arrumando a casa, esquece de sentar aos pés de Jesus. Mas você sabe que o lugar de sentar aos pés de um mestre era um lugar masculino? Só homens sentavam aos pés de um rabino. Um rabino nunca ensinava a mulher. Inclusive as mulheres não iam para escolas rabínicas. Só homens. Mas Jesus não. Jesus, cujo DNA humano é 100% feminino, ele é homem, mas o DNA dele vem da mãe Maria, da sua mãe Maria. Ele estabelece, as mulheres podem me ouvir, as mulheres têm lugar comigo, e eu vou ensiná-las a palavra. Elas não serão analfabetas na palavra, elas conhecerão a palavra de Deus. E ali está Maria, e Marta está bem louca, já meio ciumenta. Olha só o que acontece, às vezes as mulheres são assim, ciumenta com as outras mulheres. Precisa desaprender isso aí. Ela ficou meio ciumenta e Jesus disse assim, não, para um pouquinho, Maria escolheu a melhor parte. E não é só isso, como diria o vendedor. Tem mais. Cristo é sustentado financeiramente pelas mulheres. Você sabia disso ou não? Você sabia que o ministério de Jesus foi sustentado financeiramente pelas mulheres? Vou fazer você conferir. Lucas capítulo 8, verso 2. Lucas capítulo 8, verso 2. Diz assim, 8:2. E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades, entre elas estava Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Bancavam o ministério de Jesus. E dos discípulos também. Os provedores estavam sendo providos pelas mulheres com seus próprios recursos. Cristo autoriza as mulheres a pregar. Porque a samaritana, quando tem um encontro, os discípulos ficam, opa, o que é essa samaritana? Jesus disse assim, olha, vai anunciar para os outros. Pode anunciar aí o que está acontecendo aqui. E a mulher samaritana vai lá e prega. E mais do que isso, quando Jesus ressuscita, quem anuncia a ressurreição, a primeira a anunciar a ressurreição, quem é? É uma mulher. Nada que Deus faz é por acaso. Nada do que Deus faz é por acaso. O que Deus está anunciando por meio de Cristo? O novo mundo que eu estou criando é um mundo no qual as mulheres fazem tudo o que precisam fazer. É um mundo onde elas falam, é um mundo onde elas aprendem, é um mundo onde elas pregam o Evangelho, é um mundo onde elas estão autorizadas a realizar toda a plenitude do trabalho do reino de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo reafirma aquilo que Deus já fez. Nós não podemos ir contra aquilo que o Espírito Santo fez em Maria e através de Maria como um paradigma, como um modelo para todas as mulheres. Então, nós precisamos, como Jesus, proteger as mulheres de injustiças. Nós, como igreja, precisamos ser uma voz que protege as mulheres das injustiças, das violências. Nós precisamos
ser muito contundentes em relação a isso. Nós precisamos ensinar que as mulheres não precisam se acostumar a apanhar, que elas não podem tolerar a covardia de homens. Nós precisamos ensinar as mulheres desde cedo que elas não precisam aguentar casamentos abusivos, que em nome de uma lei mantém elas trancafiadas, humilhadas. Algumas dessas histórias que estão aqui, que estão por todo o Brasil, os homens humilham, palhaça, dizem coisas feias, destruindo a autoimagem. Nem todos os homens são vilões. Tem muitos homens bons, homens de Deus, eu não estou dizendo isso. Mas as mulheres têm sofrido. E nós precisamos, como igreja, criar uma cultura na qual as mulheres são valorizadas, sim. Eu me lembro que uma época, algumas pessoas saíram da nossa igreja lá em Bagé, porque era uma igreja que valorizava as mulheres. E realmente, o trabalho cresceu muito. E Deus usou muitas mulheres e continua usando, porque Ele faz assim. Mas eles ficaram, não vou ficar aqui nessa igreja. Que a nossa mentalidade não seja essa. Porque o Deus quer de nós uma parceria. Homens que estão aqui. Homens. Porque a gente tem, eu sempre digo, às vezes a gente brinca, mas eu quero parar com essas brincadeiras. Eu quero falar bem sério nisso. Eu já brinquei com isso, a gente às vezes brinca com isso, mas a gente tem o costume de falar quem é que manda lá na tua casa. Tu manda ou não manda na tua casa? Esse paradigma, esse modelo de relacionamento destrói casamentos e destrói o plano de Deus nas nossas vidas. Porque o homem, se ele não consegue dominar a mulher, quando tem essa mentalidade, ele fica ressentido. Tem muito homem que está sentado nos bancos da igreja que estão ressentidos porque não dominam suas mulheres. Mas eu quero dizer, Deus não mandou vocês dominarem a mulher de vocês. Quem disse que vocês têm que dominar as mulheres? Hein? Quem falou isso? Eu já, não, mas a Bíblia diz que é submissão das mulheres. Escuta só, vai ler o texto direito. Você não está lendo o texto direito. Quando você lê o texto de submissão das mulheres, veja o que diz no começo do texto. O começo do texto diz assim: submetam-se uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está ensinando que os códigos domésticos é a submissão mútua. E explica como é que é a mulher respeitando o marido e o marido se dedicando e dando sua vida pela vida da mulher. Você já leu esse texto? Mas tem homem seletivo, machista, pega só esse versículozinho e aí fica dizendo, então, vamos voltar ao assunto. Você não foi mandado para dominar sua mulher. Sua mulher, ela não é como diz aquela música horrível, a morocha. Como é que é a música? Não, mas tem a outra que é horrível. Mulher para mim é como redomão, maneador nas patas, pelego na cara. Meu Deus do céu. Cara que faz isso tem que andar com as potrancas mesmo. Me desculpa, mas tem que falar assim. Que pensa assim, é isso aí. Porque mulher não foi feita para você dominar. A Bíblia diz o seguinte, que homem e mulher devem andar em parceria na construção do reino de Deus, de mãos dadas. Tá? Não é nem para a mulher mandar no homem, nem o homem mandar na mulher, é uma submissão mútua ao temor de Cristo, é o que diz a Bíblia. Os dois de mãos dadas, olhando para Jesus. Então vamos parar com essa história de quem manda. Vamos parar de cultivar isso. Às vezes eu digo, às vezes o homem quer bancar o machão e não dá atenção para a mulher. Não,
A mulher diz assim, pô, por que tu não volta mais cedo? A mulher está querendo mandar? Não, ela está querendo estar contigo, meu querido. Ah, está mandando em mim? Aí o cara entra nesse conflito e descuida do seu lar. Para bancar o machão, para dizer que não se deixa dominar, quando deveria atentar, ouvir sua mulher com carinho. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Olha só, como é que Jesus, como tratou as mulheres. E o que a Bíblia diz? Paulo diz que o homem trata a mulher e cuida como Cristo cuida da igreja. É assim, dá a sua vida por ela. Ah, mas os homens, não. Aqui, ó, vamos ver quem é mais forte. Para com isso, rapaz. Isso só destrói, entristece os filhos. Nós precisamos ter uma nova mentalidade. E o Natal, que inaugura o novo mundo de Deus, nos mostra as mulheres honradas. Deus chama uma mulher. Vejam que Deus poderia fazer uma coisa como ele fez com os profetas, completamente diferente. Mas quando ele quis mudar a chave, ele faz uma coisa extraordinária para marcar a minha vida e a vida de vocês. Que isso fique no nosso coração. Quando alguém diz, mas foi Eva. Não, lembra de Maria. Maria mudou. Maria reverteu, se podemos dizer, o feitiço de Eva. O que Eva fez de errado e Adão fez junto, Maria muda completamente. Então, gente, essa é a nossa mentalidade e essa é a mensagem de Deus no seu novo mundo que Ele está construindo. E que Deus quebre mentalidades, machismos enrustidos, envelhecidos, enferrujados, impotentes, ressentidos. Que Deus limpe isso da igreja e das mulheres também, porque essa mulher é machista também. E nos ajude a entender que Deus quer uma parceria entre homem e mulher. Então você possa olhar para a sua esposa e dizer, nós precisamos andar junto, nós precisamos caminhar junto, nós precisamos caminhar em harmonia, nós precisamos nos apoiar. Não é quem manda, porque quem manda, sabe quem é que manda? Sabe quem é que manda? Hein? É Deus, é Jesus. Submetam-se uns aos outros, um ao outro, no temor de Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor, obrigado pelas mulheres. Obrigado, Senhor. Eu fui tão abençoado pelo ministério das mulheres, começando com a minha mãe, depois com a pastora em Bagé. Fui muito abençoado com pessoas que me enriqueceram a vida. Tenho muita gratidão. Que nós possamos ter isso e possamos ser uma igreja com postura, com cuidado, a esse ministério tão precioso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vivemos numa cultura fraturada, doente. Senhor, tantas histórias tristes que aconteceram e que ainda acontecem, Senhor. Eu oro pela igreja. Dá a mão para o seu irmão aí do lado. Dá a mão para o seu irmão. Dá a mão. Senhor, somos uma igreja que não tem tanta gente, mas somos uma semente, Pai, nessa cidade, nesse bairro. Eu oro, Pai, que a promessa que Tu tens de multiplicação para nós, Senhor,
possa significar que neste lugar, homens e mulheres serão uma voz potente, serão uma voz corajosa, serão uma voz ungida, serão uma voz cheia do teu Espírito Santo, para tomar posição contra toda injustiça que é tão característica do nosso Brasil. Que possamos reafirmar o papel das mulheres no teu reino, Senhor, e que possamos caminhar juntos aqui, homens e mulheres, maridos e esposas, as jovens e os jovens, com respeito que deve haver, Pai. Nos ajuda, nos abençoa, que possamos ser essa igreja que testemunha ao mundo e também às outras igrejas do novo mundo que tu estás construindo, que é um mundo em que as mulheres assumem o seu papel protagonista junto com os homens, para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Que as crianças, que as meninas possam crescer com esse entendimento aqui, com respeito próprio, com atitude, com convicção,